Então, muito boa tarde. Em nome da direção de Miguel Torga, eu tenho muita honra e no quadro da nossa pós-graduação sobre investigação e segurança contra crises, catástrofes, acidentes, aquelas coisas todas, enfim, que nos fazem mal. Tenho muita honra nesse quadro, num conjunto de conferências com grandes personalidades sobre estas matérias, de fazer aqui a abertura formal, desta conferência, manifestando a nossa honra. Temos um convidado com estas características de conhecimento, de categoria, de prestígio, que é o professor Miguel Miranda, que nos irá falar dentro de alguns instantes sobre uma problemática que a todos nos preocupa, mas da qual pouco se fala, que é a problemática dos sismos. Eu sou um ignorante sobre toda esta matéria, sou como qualquer outro cidadão, do fenómeno, estou cheio de curiosidade para saber mais alguma coisa. Penso que não só os que estão aqui presencialmente, mas os que estão em casa ou noutra parte qualquer, e portanto, sem querer perder muito tempo, já é um fim de tarde, temos que aproveitar o tempo da melhor maneira. Eu passaria a palavra à professora Noémia Salgado Cunha, que tem o encargo de ser a coordenadora desta pós-graduação e que é a pessoa que é, digamos, a alma viva deste estudo desta área das catástrofes e das crises, e é com muita honra também que eu a tenho aqui ao meu lado, e penso que as pessoas estão à espera daquilo que ela vai dizer, naturalmente, vai fazer uma apresentação mais formal do que esta, mais completa, do nosso convidado, e agradecer ao professor Miguel Miranda a honra que nos dá, e repito, a honra que nos dá em estar aqui. Também gostaria de agradecer ao professor Fernando Costa a possibilidade que nos dá de, com o seu conhecimento, digamos, ser uma espécie de moderador deste debate e de colocar algumas questões do seu ponto de vista, considero naturalmente pertinentes. Por isso, obrigado a todos, muito obrigado aos técnicos, aos presentes, aqui e lá fora, e naturalmente vamos começar. Muito obrigado. Tem a palavra, doutor. Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos. Muito obrigada. As minhas primeiras palavras são com a professora Miguel Miranda, por nos prestigiar, por estar aqui neste nosso ciclo de conferências da nossa pós-graduação. Desejo as boas-vindas em nome da escola, dos alunos da pós-graduação e também do corpo docente. Falar do professor Miguel Miranda é simples pela simplicidade que o caracteriza, mas também é muito difícil por tanto que ele fez pelo nosso país, quer a nível de investigação, quer a nível da liderança de uma das mais importantes instituições do nosso país, o Instituto Português de Mar e da Atmosfera, mas igualmente pelas suas funções atuais como diretora do Atlantic International Research Center, que atua nestas áreas dos riscos ligados ao mar, agregando uma série de países de vários continentes e que tem realizado um papel brilhante, como é possível também ver na página deste importante centro. A professora, infelizmente, já se jubilou, professora jubilada de Geofísica da Universidade de Lisboa. São atividades recentes, mas ao longo da sua vida, o nosso professor Miguel Miranda deu um importante contributo ao país, tornando-o mais esclarecido e protegido de riscos, mitigando muitos desastres. E fê-lo não só através da sua significativa e importante atividade de investigação na área da geomagnetismo, na área da geofísica marinha e riscos naturais como os sísmos. Mas fê-lo também, igualmente, como eu já referi, como presidente do IPMA, e nessa sua nobre missão, o professor juntou o que até aí, no início da sua liderança, em 2012, era incompreensível
para a própria ciência. A junção entre o oceano e a atmosfera, entre muitas outras coisas que ele fez com que revolucionasse esta área no país e também internacionalmente. Ainda a nível nacional, ele tornou o nosso Instituto desde o Mar e da Atmosfera uma instituição de referência não só no país, mas também no mundo. Tornou este Instituto um laboratório do Estado que cuida de áreas tão diversas como a meteorologia, o clima, os sismos, os tsunamis ou mesmo a avaliação de recursos da pesca. Mas outro importante serviço que ele prestou a Portugal foi o de levar o conhecimento nacional, o seu conhecimento, o seu prestígio às esferas internacionais. Fê-lo ocupando diversos cargos, como o de Presidente do Conselho Europeu, Previsão do Tempo a médio prazo, também como membro da Comissão Executiva da Região 6 da Organização Meteorológica Mundial, também como membro da coordenação da Rede Europeia de Observatórios do Mar e também como membro do projeto europeu de infraestruturas, designado também por Observatório Europeu Multidisciplinar do Fundo do Mar e Coluna de Água, entre muitas outras atividades internacionais que prestigiaram-nos enquanto povo. Muito obrigada, professora Miguel Miranda. Dou-lhe a palavra, beneficie-nos com o seu conhecimento. Depois deste exagero aqui da minha colega de mesa, eu agradeço este convite, obviamente. Eu devo dizer que eu estou sempre disponível para falar sobre estes assuntos dos quais eu trabalhei e algumas vezes ainda trabalho, porque isso permite-me, na verdade, fazer uma capitulação dos últimos desenvolvimentos. O que eu vos trago aqui é exatamente a situação agora. Em que estado é que estamos do ponto de vista da sismologia em todas as suas áreas? A sismologia, como sabem, é a ciência que estuda os sismos, estudam os sismos desde os tempos dos chineses, já há vários milhares de anos. Contudo, nós podemos dizer que nos tempos modernos, todos os avanços que a sismologia deu foram na sequência de sismos importantes. Isto é horrível, mas é a situação real. Isto, do ponto de vista das redes de observação, a rede de observação portuguesa foi desenvolvida essencialmente uma primeira parte depois do sismo de Navente, essencialmente depois do sismo de 1969, ou então o Ministério das Obras Públicas e Comunicações deu um primeiro investimento para a rede sismológica nacional e o seu maior desenvolvimento do continente só foi conseguido essencialmente, eu diria, nos últimos anos, não na sequência do grande sismo no continente, felizmente, mas na sequência de uma melhor percepção do lado do poder público da necessidade de dar informação atempada, rápida e rigorosa. Nos Açores, foi o sismo de 80, do 1º de janeiro, que realmente levou à instalação da primeira rede sismológica, ligada por radiofrequência ainda. Essa rede tem tido várias evoluções. O sismo de 98 deu mais um impulso e hoje em dia temos uma rede sismológica nacional moderna, densa e que é altamente qualificada. Nós temos um problema grave, o nosso problema grave é que a maioria dos sismos, na verdade, vem da zona oceânica e na zona oceânica nós temos tido grandes dificuldades em fazer a observação. Até agora, a maioria dos sismos têm sido identificados por pessoas. Tem que ser compreendido isto. Ou seja, existem colegas que trabalham 24 vezes 7, unificados no país, continente e Açores, e Madeira, e que fazem a identificação dos sismos, primeiro com um pequeno procedimento de sistema automático. Isto está a virar ali demasiado, não sei porquê. Mexer lá. Também, ali está mudado. Portanto, o trabalho humano é completamente essencial. Ou seja, na verdade, são os operadores que identificam, em última análise, as chamadas fases. São das P's, ou das S, ou das PS, várias zonas refletidas que eles sabem identificar por reconhecimento de forma, essencial, e que depois são enviadas para centros mundiais que fazem determinação de parâmetros sísmicos. As formas de onda são também enviadas por outros centros que fazem estudos mais aprofundados, essencialmente para a ciência dos sismos propriamente dito.
simplesmente todos os métodos que se chamavam até agora machine learning, que agora se chama mais IA, estão a ganhar um peso claramente crescido. Isso faz com que seja possível identificar não só os símbolos cuja magnitude é significativa, aqueles de centro, como também símbolos que são tão pequenos que nós não sentimos, mas cujo conhecimento é razoavelmente importante. Não sei se vocês fazem ideia, mas se nós tivermos um estádio de futebol, estreia há pouco tempo no jornal, a festejar um golo, existe uma onda elástica que é injetada na terra. E se tivermos uma explosão de uma pedreira, existe também uma onda elástica que é injetada na terra, e essa onda elástica, hoje em dia, é completamente observada pelos nossos instrumentos, que são altamente sensíveis. E as pessoas precisam de saber se o que aconteceu foi um sismo natural ou foi uma explosão provocada. E não é de pessoas, coitadas das pessoas, é as companhias de seguros. As companhias de seguros têm uma responsabilidade diferente num caso e no outro. Isso levou desde há muito tempo em que, do ponto de vista mesmo estritamente manual, se começasse a fazer uma lista de explosões e uma lista de sismos e saber distinguir uns dos outros. O que o machine learning nos está a dar, claramente, é a capacidade de fazer essa determinação de uma forma tão sistemática e tão completa que rapidamente está disponível para toda a gente qual é que é a origem, a localização e a energia libertada. Podia-se pensar assim, mas então, se isto é assim, o que é que nos falta exatamente? O que é que nos falta exatamente? Bem, nós usamos a sismologia para duas coisas diferentes. Usando a sismologia, quando nós temos sido os processos naturais de formação na litosfera terrestre, e usamos a sismologia, às vezes, para investigar a própria litosfera terrestre. Como a gente faz uma ecografia, o princípio é o mesmo da ecografia. Aliás, devo dizer que uma própria da ecografia foi baseado no seu desenvolvimento sobre a sismologia experimental e vice-versa. E nós usamos, fazem-se pequenas explosões ou injeta-se uma vibração no solo e isso serve para nós sabermos exatamente o que é que está lá embaixo. Lá embaixo não é muito perfeito. Nós temos algumas limitações de energia, obviamente, para sermos capazes de tentar, mais uma vez aqui, o machine learning está-nos a dar um insight que nós não tivemos até agora. E isso, em termos de detecção de sismos, faz com que, hoje em dia, temos capacidade de detectar de uma forma sistemática com as redes de sismos as localizações, as profundidades e a energia libertada em cada acontecimento. Mas há cerca de uma dúzia de anos, ou talvez menos que isso, começou a aparecer outra aproximação. E essa aproximação nasceu dos homens que trabalham em fibra óptica. Porque as fibras ópticas que nós usamos para telecomunicações correntemente, por exemplo, aqui com quase todos os cabos submarinos, são alvo de um fenómeno chamado retrodifusão de Halley, e que significa o seguinte: se eu injeto na fibra óptica um sinal com uma frequência muito definida, que eu consigo com um laser, o próprio material da fibra óptica retrodifunde uma outra emissão, cuja fase vai depender da deformação que existe no cabo submarino. Ou no cabo que não é submarino, no cabo terrestre. Quando a gente está aqui a falar de formação, estamos a falar de formulações pequeníssimas, 10 levantadas menos muito. Mas essa pequena deformação que ocorre com um sismo, ocorre com qualquer tipo de fenómeno equivalente, é suficientemente detectável hoje em dia no interferómetro. O interferómetro é um equipamento óptico que os físicos conhecem há dezenas de anos, algumas das descobertas da física moderna. Para quem se lembra ainda das aulas de física atómica, tiveram a ver com o interferómetro de Michelson. Isto é um interferómetro de um tipo semelhante e é capaz de medir diferenças de fase tão pequeninas que, na verdade, cada cabo submarino pode ser entendido como a junção de um conjunto de grandes sensores. Ou seja, o cabo tornou-se um sensor por si. Existe esta tecnologia que se chama DASH, que é o acrónimo em inglês de sensoriamento acústico distribuído, está já em semi-operação. Existem
Existem equipamentos dados, por exemplo, nos Parques de da Madeira, aqui no continente, em várias organizações, essencialmente numa cooperação entre as equipas de geofísica e as equipas de telecomunicações. A primeira vez que foi chamada a atenção por isto foi pelo professor Carlos Serena, do Instituto de Telecomunicações, e isto foi há, diria, 4 ou 5 anos, isto tem evoluído a uma rapidez dramática, e hoje em dia uma coisa que ninguém estava à espera, fez com que eu tenha agora uma forma de localizar sismos sem ter sismos. Como se isto não fosse suficiente, ainda existem ideias claramente mais malucas. Quando há um grande sismo, existe uma parte da litosfera que muda a sua posição. Porque normalmente há aquilo que a gente chama, simplificadamente, uma placa que se move em relação a outra, e, portanto, a distribuição de massa à volta da Terra, à volta da Terra, altera-se. E quando se altera a distribuição de massa à volta da Terra, na verdade, a gravidade da Terra altera-se. E, portanto, as equipas que andavam a desenvolver tecnologia para detectar as ondas gravitacionais, que era o último dos desafios do Einstein, e desenvolver os modelos chamados Virgo, está na minha figura, não sei se estão a ver, é dois slides para a frente em relação a isso. Isso é o Virgo. Começaram a ver a possibilidade de utilizar este tipo de detecção também para as ondas gravitacionais associadas aos eventos sísmicos, tipo sismo de Tohoku, no Japão. Acho que é uma questão que você pode abrir. Sim. Vai para onde? Pode colocar a sua questão. Pode ser uma questão. Não interessa. Se aparecer não há problema, eu não me dou quarto. Eu não me dou quarto. Agora, é claro, estamos a falar de relações de sinal-ruído que são um bocadinho diferentes. A relação sinal-ruído do Virgo ainda é pior que a do DAS. E o DAS é pior que o de sismógrafo, obviamente. Mas o que é importante é que nós estamos a falar precisamente das padrões 20. Estamos a falar realmente de quantidades muito pequenas em física. E para vocês terem uma ideia do que isto significa hoje em dia, eu digo-vos, quando eu era aluno, já foi há uns anos, portanto, não vou dizer coisas, não foi este século, não foi depois do 25 de Abril, a medida mais precisa que a física era capaz de fazer era a medição de gravidade, com um gravímetro de quartos, e que tinha a pressão de 1 para 10 maneiras menos 9. Estamos agora aqui a falar de 10 maneiras menos 18. Portanto, nós temos progredido estupidamente, essencialmente com os lasers, com tecnologia, que tem sido muito procurada por causa de questões que têm a ver às vezes com energia, ou por questões de muitas mas a qual nós também temos ganho para as ciências da Terra, porque elas nos dão precisões muito grandes alcançadas. E, portanto, a detecção dos sismos hoje em dia é um processo que já não está no estado dos anos 90 ou 2000, em que essencialmente havia redes de velocímetros que mediam velocidades, redes de acelerómetros que mediam acelerações, que juntos davam a localização dos sismos. Hoje em dia temos um conjunto complexo de ferramentas que são capazes de ser utilizadas mesmo de uma forma deslocalizada. Portanto, os próximos anos vão ver evoluções enormes nesta área, porque nós até agora estávamos muito limitados à zona continental. Lembrem-se que, do ponto de vista histórico, nós estamos muito limitados ao hemisfério norte. E, portanto, agora vamos, de repente, ter acesso a todo o globo. Não só para sismos de magnitude superior a 5, isso já existia com os sismómetros, mas também para sismos de magnitudes inferiores. Isso permite-nos acompanhar aquilo que se chama os processos de formação. Deixem-me parar aqui um bocadinho para agregar isto no jogo. Quando nós falamos de um sismo histórico, nós normalmente falamos de intensidades sísmicas, dizemos que a intensidade é 3, é 4, é 5, essencialmente em função dos resultados. Cai um quadro, cai uma parede, cai uma chaminé, cai um edifício. E
essa informação é aquela que nós, do ponto de vista histórico, melhor somos capazes de utilizar, não temos outra. Ainda continuamos a fazer o mesmo hoje em dia. Hoje em dia, sempre que há um preciso não inquérito, e as pessoas respondem ao inquérito, e isso é utilizado para calcular as intensidades dos sismos que são recebidas, porque a intensidade do sismo não depende só do sismo, depende também do local, da geologia do local, do edifício, e mais alguma coisa. Como compreendem, no nosso mundo atual, isso é profundamente troglodita. Nós temos obrigações de medir o que é que se está a observar. A observação do quadro também depende se ele está bem pendurado. Não é? A observação da louça que cai, a observação da chaminé que cai. E, portanto, cada vez mais, e mesmo aqui em Portugal, caminhamos para ter redes de salões que estão a medir os efeitos. Redes de velocímetros que estão a medir os fenómenos. E cada vez nós temos capacidade de medir fenómenos mais lentos. Isso é outro problema que gostava também que seja percebido, que ele é crítico para as questões seguintes. Nós medimos mais rapidamente uma coisa lenta. Se percebem isto, agora, deixa aqui a minha, não é? Isto é uma coisa rápida. Isto é uma coisa rápida, mede-se muito facilmente, porque pontualmente em nossa aceleração urbana. Já posso? O movimento lento é sempre mais difícil de medir, porque o equipamento de medida tem que manter o zero, tem que manter, é como na balança da cozinha manter a tarde. Não é? É muito difícil, no prazo, essa relação. E, portanto, quando nós estamos a falar de movimentos lentos, nós temos muita dificuldade de medir. Bem, que é verdade que apareceu GPS. O GNSS, a gente chama de GPS por erro, mas é os sistemas de posicionamento global. Os sistemas de posicionamento global começaram ao princípio a alterar a nossa compreensão sobre exatamente a deslocação à superfície da Terra. Mas a sua precisão não era suficiente para calcularmos realmente as velocidades à superfície da Terra de forma estável. Nós, neste momento, temos em muitos sítios 30 termostados, que é mais de 30 termostados, e, portanto, já começamos a perceber exatamente quais é que são os movimentos que estão a obter. Isto, a propósito, já agora tenho aqui o vídeo ainda à minha frente, é um resultado fantástico da mente humana. Vocês lembram-se, estamos a usar a relatividade generalizada para corrigir os dados do GNSS que usamos no nosso telemóvel. Portanto, estamos a falar já deste nível de complexidade. Nós não sabemos, mas que nos está a dar uma ideia interessante. É que estamos a dar a ideia do que é que está a acontecer. Quando, em 1960, o Xavier Pichon e outros seus colegas começaram a falar de tectónica de placas, tectónica de placas, o que é que aconteceu? A tectónica de placas era uma ideia simplista, para dizer assim. A Terra está dividida em vários blocos, os blocos são rígidos e móveis uns em relação aos outros. Os sismos ocorrem nos locais em que um bloco se desloca em relação ao outro bloco. O Xavier Pichon, que eu tive a privilégio de conhecer, não pensava que isto era a realidade. Percebia que isto era uma simplificação de vida. Tal como nós hoje em dia, como sabem, existem muitas t-shirts, aquelas que se vendem nas universidades, que dizem assim, e Deus disse, e depois as equações de Maxwell. Mas a gente não tem a certeza se foi Deus que disse. E os homens da inteligência artificial, hoje em dia, brincam connosco, porque eles dizem que não é preciso leis para conhecer o mundo. E, portanto, que as leis não passam um bocadinho de simplificação. Isto, voltamos exatamente à mesma questão. Nós sabíamos que as placas eram rígidas, aproximadamente, mas de repente começamos a ter meios para medir como é que elas estão a desformar internamente. E ainda falar de um outro assunto, que é aquele problema do sismo de Madrid. Ou se vocês quiserem, o sismo de Lisboa. Nós temos a nossa rede de placa essencialmente a sul-global. Hoje em dia, poucos discutível. Contudo, tivemos deformação significativa na zona de Lisboa, que deu origem a sismos, não em 1755, que esse foi na procura de placa, mas, por exemplo, em 1571 e 1909. São sismos que seguramente ocorreram no Bloco 10. Porquê pode haver essa deformação intraplaca e como é que nós a podemos decidir? Até hoje, que eu saiba, isto pode estar um pouquinho desatualizado, só será 2 a 3 anos. Todas as redes geodéticas instaladas na Península Ibérica não detectam nenhuma deformação interna que nos possa dizer que os processos se vão repetir. O que se passa é que o nosso conhecimento é tremendamente parcial.
Nós continuamos, vocês sabem, nós temos um problema mental terrível e que eu chamarei a paranoia dos mapas. Nós vemos a Terra 2D, nós pensamos no 3D, mas a nossa visão é bidimensional. Nós temos um mapa na cabeça e o mapa é uma simplificação dramática da realidade. Nós olhamos para a Península Ibérica, vejam a Península Ibérica na vossa cabeça. Vejam onde é que está o Tejo. O Tejo a cortar a Península Ibérica a meio e a desaguar-nos. O processo do rio em si é um processo dramático do ponto de vista de transporte de cimentos, transporte de água, mesmo substancial, que nós não vemos. Até a tipologia diga que nós não vemos fazermos tantas asneiras na água subterrânea. Se assim a víssemos, éramos menos imprevidentes. Mas como nós não vemos, nós não colocamos essa tridimensionalidade na nossa maneira de ver o problema. E, na verdade, o que se passa é que nós, mais uma vez, estamos a simplificar. Nós, como somos humanos, a única forma que nós temos de viver é simplificar. Se nós quiséssemos ver toda a complexidade das coisas, das situações, dos fenómenos, não conseguimos tomar decisões. Nós, para tomar decisões, temos que ser parvos. A parvoíce é aquilo que defende e aquilo que preserva a sobrevivência da raça humana. E se nós somos inteligentemente parvos, nós vamos buscar, somos capazes de identificar os fatores mais importantes e os fatores menos importantes, começamos a não os referenciar. Quando eu era aluno, mais uma vez, sobre esta questão quase retroativa, mas sobre a questão do aeroporto, eu lembrei-me, portanto, do professor Pinto Peixoto, com quem eu fui aluno, o Zé Peixoto descrevia as equações da física de forma muito interessante. Aí a questão há filtragens. Ele tinha uma equação muito complicada no quadro. Depois começava a dizer, esta não interessa, esta vale não sei o quê, eu vou ter mais que um outro, e portanto o essencial do problema está ali. Isso é o que nós podemos conseguir. O essencial do problema, nós vamos vê-lo em muito poucas coisas. E portanto, quando nós estamos a falar de informação, vocês pensam que nós agora medimos tão bem, é aquilo que eu estou a tentar explicar, estamos a medir cada vez melhor, vamos começar a olhar para coisas que nunca olhámos. E vamos começar à procura de fenómenos que nunca procurámos, porque nós conseguimos ver. E aquela felicidade que nós temos na nossa vida, que é filha da ignorância, se calhar vai-se perder um bocadinho, porque o conhecimento adicional vai se transmitir também numa preocupação adicional. No dia que nós estávamos, e que vocês todos, quando abrirem o computador, vão ver como é que se está a definir a distância entre Coimbra e Condeixa. Vão ficar mais atrapalhados do que hoje, mesmo que essa redução seja 10, não estava menos de sorte. Isto era o slide que eu tenho aqui, que eu não dá 5 minutos com aquele. Exatamente. É exatamente a mostrar a questão porque é que um sismo muda a Terra. E, portanto, porque é que uma coisa que foi discutida durante décadas, que era o trabalho gravitacional, agora está ao nível de tentarmos utilizá-lo para ver os sismos que mudam a forma da Terra. Mais uma vez, para nós nunca foi relevante as variações pequenas da gravidade medida à superfície, é tão pouco relevante que ainda nas escolas de liceu, hoje em dia em Portugal, se utiliza para valor de 10, que é uma coisa que me horripila pessoalmente, não é? Porque acho que ninguém é capaz de gravidade com 5 escalas decimais, não sabe o que anda a fazer na vida. Mas, na verdade, a gravidade varia e nós, neste momento, temos que deixar-nos de nos preocupar com a segunda e terceira escala e estamos a assistir a 13ª. E o problema é assim, será que a 13ª é relevante? Perigosidade sísmica. A única forma que nós temos de usar a sismologia para condicionar a atividade económica e a vida das pessoas é calcularmos a perigosidade. Dizemos assim, este é um sítio muito perigoso, aquele é um sítio menos perigoso, e isso permite, por exemplo, construir de forma diferente, porque na verdade tudo tem a ver com custos. Eu sei que isto é uma conversa que as pessoas não gostam muito de ouvir, porque acham que não há problemas de custos e que todo o dinheiro é infinito e que nós podemos sempre fazer o que quisermos. Não é verdade. Nós temos uma quantidade limitada de recursos e temos que os utilizar de forma inteligente. Então, temos que ter mais recursos, um duplica é maior, e menos recursos, um duplica é mais pequeno. E durante anos foram feitas cartas de periodicidade, vocês são capazes de ter visto algumas, por cidade sísmica, da Europa, de Portugal, mas até, mesmo hoje, nós temos uma situação verdadeiramente complicada. Vocês sabem que a maioria dos sítios muito grandes estão a ocorrer nos sítios em que se dizia que eles não podiam ocorrer. E isso tem a ver com o facto de nós, como realmente somos muito limitados,
em certas questões nós temos a mesma inteligência que a inteligência artificial, é uma coisa que tem que se perceber. Ou seja, nós usamos o passado para prever o futuro. Dizemos, se isto nunca ocorreu até agora, não vai ocorrer daqui para a frente. Ou dizemos, se ocorreu muito até agora, agora vai ocorrer muitas vezes aqui para a frente. E, portanto, nós temos um problema, que é a nossa base temporal para a análise é muito curta, porque nós aqui estamos, nós temos, Portugal tem 1000 anos, ok, é verdade. Mas quantos documentos temos nós há anos? Quantas descrições temos nós há anos? Nenhum, provavelmente. O primeiro livro impresso foi o da Vita Christi, que já agora, por uma curiosidade, que é passageira, quando há o sismo de 1990, existe um académico que passa por uma livraria na Baixa e comprou um exemplar da Vita Christi, no qual há uma carta, não assinada, mas da mesma época, que descreve o sismo de 31. E nessa altura ninguém sabia se era 1531, 1631, 1331, era 31. E foi a partir daí que o Pereira de Sousa, que fez os mais importantes do sismo de 1755, começou a puxar também pela corda e começou a trazer os acontecimentos passados. Mas se vocês forem ver cronistas da época, há poemas sobre isso. Como é que nós podemos esquecer os poemas sobre isso? Como é que nós podemos? Como é que a memória humana é tão dura para lembrar desgraças? O que é bom, não é? Permite-nos ser felizes, porque se nós lembrássemos desgraças todos os dias, não saímos de casa de manhã. E, portanto, só que isso, do ponto de vista da ciência, é dramático. Isso leva aqui, nós temos uma enorme capacidade de esquecer. Há quem diga, por exemplo, se nós tivéssemos capacidade de rever todos os artigos científicos publicados nas últimas décadas, podíamos, só a partir deles, só a partir do conhecimento, tirar muito mais conclusões do que estamos a tirar. Nós temos uma capacidade muito limitada de assimilar essa informação. E, portanto, o que é que começaram a fazer? O que é que começaram a fazer em alguns países? O que tem aqui no gráfico é das que responde aos Estados Unidos, é começar a tentar ver o Hazard, não apenas pela sequência histórica, porque se chama tecnicamente do catálogo, mas começar a usar um pouco mais. Começar a ver modelos de formação, modelos baseados, simuladores, e usar mais geologia para tentar constranger o conhecimento geofísico. E, mais do que isso, hoje em dia, a próxima geração de estudos de Hazard nos Estados Unidos integra coisas desde a paleossismicidade, ou seja, os sismos que ocorreram há 1000 anos, 1500 anos, que nós, pela geologia, somos capazes de identificar no registro sedimentar, com o catálogo sismo, que é sempre mais recente, e que ainda por cima, cuja qualidade tem aumentado muito com o tempo. Portanto, o catálogo dos últimos 10 anos não se pode comparar com os catálogos dos últimos 100 anos, com os 1000 anos. E depois, por ainda mais condicionamentos lá da geodinâmica. Não seria para nós temos aqui umas estruturas que a gente sabe que se vão mover, não sabemos bem quando, mas nós temos a expectativa que elas mantenham as mesmas propriedades mecânicas do passado. E os processos são cada vez mais complexos, os processos de cálculo de Hazard são cada vez mais complexos, até que se verificou o sismo da Turquia-Síria, tem na fotografia. O sismo da Turquia-Síria foi dramático para a comunidade. E tem que perceber porquê. Já quando foi o sismo do Japão, a situação foi bastante complexa, porque se há país que tem estudos sistemáticos desde há mais de 1000 anos, é o Japão. Se há país que tem redes de observação de enorme densidade na terra e no mar, é o Japão. E, contudo, a estimativa que faziam para o maior sismo que podia ocorrer na região do Tohoku foi claramente ultrapassada pelo sismo que se verificou. Claro que houve drama associado à central nuclear, não tem nada a ver com isto, tem a ver com o facto de nós termos caixinhas na nossa civilização, uma caixa às vezes não comunica com a outra, não faz uma coisa diferente. Mas a verdade é que no caso da Síria a coisa ainda era mais complexa, porque é um sistema geológico razoavelmente bem estudado, é aqui na beira da Europa, e que o sismo que ocorreu ultrapassou em muito aquilo que se sabe. O que é isto que ultrapassou em muito? É porque eu, pronto, vou falar para uma plateia que não sei o que é que estudo de geofísica,
Mas vamos por isto de uma forma simples, porque isto não é complicado. Isto é razoavelmente simples. A energia que nós estamos a utilizar é útil. Eles têm uma falha, tem uma certa área, tem um certo deslocamento, e esse deslocamento chamamos de slip, e se eu multiplicar o deslocamento pela falha do coeficiente, tem a energia que libera. Essencialmente é isto. É uma coisa, μSD é a conta mais simples deste. O que se passa é que nós consideramos que há uma relação entre o deslocamento na falha e a velocidade de aproximação das placas que nós medimos com o GPS bem. Por exemplo, entre o Algarve e Marrocos, nós devemos ter uma diferença de uma aproximação de cerca de 5 milímetros por ano, que é exatamente o mesmo que temos nos Açores, só que em separação. Isto é uma espécie de tesouro. Esses 5 milímetros por ano, a gente diz assim, pá, ao fim de 1000 anos, temos 5 milímetros a menos. 5 milímetros. Temos 5 metros. E ao fim de 2000 anos, temos 10 metros. É daí que vem o facto de se dizer que um sismo como o 755, teoricamente, acontecerá de 2000 em 2000 anos. Mais ou menos. Claro que isto é na mesma zona da falha. Quando a falha é muito grande, pode haver outra numa outra zona da mesma falha, outra que se chama de século. E, portanto, o que se passava é que o slip máximo que estava calculado para os diferentes segmentos da falha desta parte da Anatólia foi ultrapassado pelas medições. E não há qualquer dúvida sobre o resultado. Há acelerações medidas no vírus 3G. Agora, a aceleração vertical do G significa que a gente fica sem peso e fiscal. Porque o peso próprio é importante para manter a estabilidade das estruturas. No vírus 3G, só não voar. O que aconteceu? O que aconteceu na Turquia, Síria, eu penso que ainda hoje nem sequer há uma percepção do nosso mundo ocidental do que é que lá aconteceu. Nós temos uma falha, tem 300 km. Imagina, Porto de Lisboa, portanto, passava aqui por Coimbra em meia meio caminho, ok? Que rompeu toda. E que teve acelerações ao longo dessas estruturas de 300 km em todo lado. Com cidades grandes, para não estar nas nossas dimensões. E, portanto, a destruição foi brutal. Isto aqui levantou um problema. Será que nós estamos a calcular bem? Portanto, eu isto teste aqui é do Seth Stein, que é um professor da Northwestern University. O grupo do Seth Stein começou a dizer assim, então nós temos um problema na nossa maneira de pensar. É que a nossa maneira de pensar parte desde os primeiros modelos de risco sísmico de um princípio básico. Quer dizer assim, um sismo, quando ocorre, liberta toda a tensão que está acumulada. As placas vão se aproximando, a tensão vai subindo, e há uma altura que rompe, e nessa altura a tensão vai a zero. Ele dizia, provavelmente isto não acontece. Provavelmente o que está a acontecer é que nós temos que dizer que as falhas têm memória de longo prazo. Ou seja, a falha, além de acumular a deformação de hoje, 5 milímetros por ano, no Algarve todos os anos, pode ter memória de uma deformação anterior que ela nunca chegou a descarregar. E então, a partir daí, e olha que isto não é tão pouco importante para Portugal como isso, porque a geologia nunca conseguiu identificar de uma forma clara o sismo da dimensão do 755 anterior, no 755. Ele diz assim, nós temos que refazer todos os nossos cálculos de ASA. E o gráfico que tem aqui tenta dar aquilo que é a memória do longo tempo das falhas, ou seja, as falhas vão carregando e às vezes quando desligam não libertam toda a energia que têm acumulada, guardam ainda energia residual que se pode libertar em sismos seguintes e portanto nós temos aqui dois ciclos temporais, um super ciclo e um ciclo mais curto, em que o super ciclo pode estar ligado a fenómenos de dinâmica de uma ou outra escala. E, mais uma vez, voltamos à nossa ignorância. Nós somos muito presunçosos como comunidade. Não é muito presunçosos. E, portanto, quando tem um esquema conceptual que funciona razoavelmente bem, acredita que esse esquema está certo. Ainda por cima, o Einstein, que não foi uma pessoa que nos mudou muito a todos, tinha um princípio que é dizer a solução simples é sempre aquela que está certa. E será que é verdade? Eu vou passar por cima disto. E então, começou-se a ver, se calhar nós temos que ter uma outra aproximação. E então vamos fazer aproximações do tipo Monte Carlo. Ou seja, ter simuladores matemáticos, estão sempre a gerar possibilidades, e vamos ver como é que isso se joga com a realidade. E os Estados Unidos estão neste momento a testar
esse tipo de simuladores. Nós aqui em Portugal fizemos trabalhos que têm a ver com isso, para os tsunamis, mas com o mesmo princípio, para a falha global. E, nesta altura, eu tenho que atacar o problema da previsão sísmica. Porque, na verdade, não vale a pena fazermos data, mas vamos lá ver. Medimos é aquilo que acontece todos os dias. É importante para todos, para sabermos o que está a acontecer e, no aspecto que eu não fui suficientemente claro, um sismo muito grande demora muito tempo. Um sismo muito grande, a ruptura de um sismo muito grande pode demorar 20 minutos. 20 minutos hoje em dia podem fazer muitas coisas. Pode-se fechar gás, pode-se parar os comboios de alta velocidade, há muitas coisas que os humanos são capazes de fazer. E, portanto, esse trabalho é um trabalho que está em curso. Mas nós escapamos asa para sabermos quais é que são as zonas com mais risco. As que nós queremos saber é como é que vai ser e aonde próximo sítio. E nos Estados Unidos, aqui há uns anos, diria que em 1980, o governo decidiu por $20 milhões para fazer uma experiência em Parkfield. Tem aí os sismos de Parkfield desde 1857, nós estávamos depois do sismo de 66, e dizer, nós vamos pôr tudo e vamos tentar determinar com todos os meios existentes de formação, sismicidade residual, e vamos tentar quando é que é o próximo sismo. E foi feita, os vários modelos que competiam para fazer previsão, apontaram para um sismo mais ou menos na década de 80-90. E não se viu o sismo. E tal e que o Economist dizia que foi o outro aluno da geofísica. Os sismos são imprevisíveis e a ciência não tem capacidade de chegar à frente. Há realmente um novo sismo em 2004, na mesma zona, mas fora das janelas de previsão. E ninguém sabe se o sismo de 2004 foi, na verdade, numa outra zona de ruptura, se foi a zona de ruptura que ocorreu nos sismos anteriores, e o que se vê é que nós temos, mais uma vez, a falar de uma coisa que não compreendemos bem e a que temos pouco acesso. A previsão sísmica está neste momento, a partir de Parkfield, começou a tornar-se mais prudente. Se bem que, por exemplo, na China ainda é feita de forma operacional. E, entretanto, juntou-se à panóplia dos métodos de seguimento de informação, em que a forma de radares estão a testar, tem a capacidade de determinar a deformação da zona continental, deste período de continuidade, com precisões inferiores a 1 centímetro. E, portanto, é possível, quando há um acontecimento, por exemplo, vulcânico, isto foi feito, por exemplo, com o sismo de Las Palmas, ou do vulcão de Las Palmas, ou quando foi a crise vulcânica de São Jorge, é possível ver, à medida que os satélites passam, nós vamos ver como é que está a variar a deformação e onde é que ela se está concentrada. Isto foi feito por nós em São Jorge, e nós, colegas de outros países, tudo junto, e foi isso que apoiou o governo regional a seguir a crise de uma forma mais inteligente. E o Ilha de São Jorge era dramático de seguir, porque é uma ilha que tem uma geometria terrível, porque tem o porto e o aeroporto no mesmo lado da ilha, o que significava que se a ilha fosse cortada ao meio de uma crise vulcânica que esteve mesmo muito perto de acontecer, quem estivesse do outro lado não tinha capacidade de sair. E, portanto, foi feito uma ginástica, ainda hoje, mais uma vez, faz parte das coisas que se perdem na memória. O trabalho que foi feito localmente pelas autoridades regionais, que foi fantástico, de retirar as pessoas que têm mais dificuldades de mobilidade para conseguir estar pronto para uma situação de emergência. E essa capacidade foi possível porque nós fomos capazes de medir a formação à medida que ela passava. Até mesmo que a gente está a falar, quando a crise de São Jorge é uma espécie de implantação de um dique vulcânico, que tem para aí 1 metro de largura, mas causou um afastamento de São Jorge em relação ao pico de cerca de 2 centímetros. Estamos a falar de uma coisa que é completamente mensurável. No GPS. Portanto, nós hoje em dia, esta nossa capacidade está-nos a dar uma grande insight sobre os processos de formação e sobre aquilo que a sismologia pode contribuir para a gestão do risco. Na verdade, é o vosso interesse principal. E aí nós vamos chegar à detecção precoce. A detecção precoce é hoje um objetivo que trouxe muito claro com os tsunamis. Porque os tsunamis são fenómenos muito mais lentos que os sismos. Os tsunamis deslocam-se a uma velocidade que é inferior.
e que permitiu, por exemplo, que hoje em dia, do ponto de vista operacional, é mesmo possível saber quando há um grande sítio, uma grande discussão mecânica, a que horas e com que intensidade é que vai chegar um tsunami a uma ilha, precisamente são as ilhas, não é? Ou uma zona litoral determinada. E os resultados que sempre começaram têm sido tão impactantes, depois dos primeiros resultados mais duvidosos, e algumas pessoas que não funcionaram bem, hoje em dia, com uma comunicação muito rápida feita em GPUs e com uma compreensão mais séria da relação entre sismos e tsunamis e vulcões e tsunamis, provou que hoje em dia o sistema está completamente operacional no mundo inteiro. Uma coisa que se pensava que era impossível. E, portanto, a questão do alerta por causa dos sismos começou a ganhar uma grande importância. Se viram que se passou um sismo tão louco no Japão, em que na sala do Parlamento se vê os deputados tomarem posições de defesa porque sabiam que o sismo ia chegar, uma situação em que nós temos capacidade de nos antecipar razoavelmente ao sismo que vai ocorrer. No caso do continente português, em que está já decidido que vão ser instalados smart cabos inteligentes na ligação continente Açores Madeira, obviamente vai haver capacidade de determinar com antecipação o que é que vai ocorrer no caso do sismo. E o alerta precoce é das áreas que mais está a evoluir neste momento. Ele só se torna possível por esta capacidade que é a mista dos DAS, dos cabos inteligentes. Os cabos inteligentes são cabos normais, mas têm 6 nódulos de X e X quilómetros, e que se transmite essa informação muito apoiada pelo próprio cabo. Neste momento estamos em testar-se em condições de ser sistemas reais de alerta precoce. Claro que também isto é possível, porque somos capazes de enviar imagens e informações quase instantâneas para toda a gente através dos smartphones, não no sistema antigo de SMS, que era uma dita e atrasado, mas no novo sistema que agora está instalado e permite envios automáticos a partir das antenas. E, portanto, nós estamos num mundo agora em que a nossa preocupação é o segundo. E que, simultaneamente, nós temos a estranha contradição de, ao termos mais informação, estamos mais preocupados. Quando deve ser o contrário, nós devemos estar preocupados por não ter informação. E nós, à medida que a informação aumenta, nós cada vez mais a temos que seguir. Temos o problema secundário, que é, à medida que nós temos algo que nos diga o que fazer, deixamos de pensar no que devemos fazer. Como aqueles de nós, eu, ponho já o dedo no ar, usam tanto o GP, o Maps, ou o outro sistema que não é o nome dele, no carro para seguir os caminhos, já nem sabemos caminhos. Cumprimos o que a senhora ou o senhor diz, vira à direita, vira à esquerda, e já não sabemos para onde é que estamos. E esta questão, este deixar-nos guiar, esta necessidade que nós temos de montar sistemas que são quase ou mais inteligentes que nós, está-nos a levar a um certo debate. E é sobre ele que nós temos mesmo que pensar. Nós estamos a construir um sistema que, ao observarmos, está a medir-nos. E a seguir vamos construir as ferramentas que usam essas medições para nos dar indicações. E de seres inteligentes e controladores, pensaram ser controladores do universo, estamos a criar o sistema que nos está, ele sim, a controlar a nós. E, nessa altura, o que restará será não democrático, será assimétrico, será heterogéneo e não penso, não tenho a certeza que nós tenhamos as ferramentas necessárias para ser capaz de viver com isso. E não é que nós tenhamos a capacidade de voltar ao ponto em que éramos tão ignorantes que a ignorância nos protegia do conhecimento e que isso nos dá a felicidade, ou chegamos ou se preferimos o ponto em que o conhecimento é tão grande que não somos capazes de pôr na nossa cabeça, ou se queremos o ponto em que a racionalidade vai ter de perder alguma da sua importância, como diria o Damásio, a emoção vai ter que guiar mais as nossas ações e nós temos que ser felizes com isso. E com isto, Muitíssimo obrigado. Vamos então colocar algumas questões ao seu professor. obrigado. O professor era até o dia 21. Tá. Luís Miguel, Luís, podes mostrar a caixinha para ver? Objetivo verde. Vai passando.
passando para ver aqui questões. Bem, se calhar toda a gente convencida. Estou a convencer toda a gente. Mas, professor, eu tenho aqui uma pequena questão, uma pequena dúvida que me suscitou e aproveito por estar aqui com um grande especialista para esclarecer. E há bocadinho estamos a falar da antecipação, aliás, das preposses. Eu gostava de perguntar ao Sr. Professor o seguinte, mas o tempo de antecipação da ocorrência de um sismo ainda é muito curto, não é? Questão de segundos. Eu li aqui há dias uma notícia sobre um artigo que foi publicado sobre um estudo de cientistas alemães e turcos que fizeram um estudo sobre o sismo da Turquia e da Síria, em que eles concluíram que existiram sinais que passaram cerca de 8 meses antes, num raio de 65 km de RC. Concluíram também que, pelo menos, alguns grandes sismos apresentam uma fase de preparação que pode ser monitorizada. Com isso, nós podemos também antecipar com mais tempo a ocorrência do sismo. Olha, eu tinha aqui uma frase, que não sei naquela está, que o Seth Stein recupera de um jogador de futebol americano, e que dizer, para ver os sismos é muito difícil, especialmente fazê-lo antes. É como os jogos, como nós temos a versão futebolística nacional, os prognósticos depois dos jogos. Os prognósticos antes dos jogos são mesmo muito difíceis de fazer. Não quer dizer que não haja sinais e que eles não apareçam depois. No caso da Turquia e Síria, houve sinais de formação à superfície que foram observados. Foram observados luzes noturnas, foram observados sinais ionosféricos, tudo isso foi tudo observado. Nós percebemos mesmo como é que estes sinais se ligam? Não. E nós temos que perceber o seguinte, nós não somos machine learning. Somos pessoas que precisamos de modelos. Nós sabemos trabalhar com equações, sabemos trabalhar com leis e com regras. Se nós percebemos a relação causa e efeito que falamos com os outros, seguramente que vamos ser capazes de produzir, e eu acredito que vai haver progressão neste domínio à medida que a nossa informação ganhe granularidade. Mas, na verdade, nós precisamos muito mais disso. Precisamos saber o que é que causou o quê. E vocês reparam num paralelo que é hoje muito vulgar. A temperatura da Terra, na superfície da Terra, está a aumentar por causa da concentração do CO2. Okay? Nós sabemos isso desde contemporâneos, 1850. Sabemos medir CO2 na atmosfera de uma forma independente desde 1950 em modo. Somos capazes de medir concentrações em toda a coluna, estamos agora a progredir na coluna de água do oceano. Mas em toda a coluna atmosférica somos capazes de prever os fluxos de CO2. E esses fluxos de CO2, nós nos sismos, temos muito atrás disso. Nós sabemos que há luzes na ionosfera, não sabemos bem porque existe a limitação de radon, que tem, isto é a última explicação que conheço, não quero dizer a última, que tem a ver com o aumento da tensão. Nós temos variações de pressão, de tensão superficial, que assumimos que eventualmente têm a ver com a variação da turbação profunda. Mas uma coisa e outra não são a mesma coisa. Temos pequenos sinais à superfície que têm a ver com o efeito sinal piezométrico, que é quando nós temos um cristal, isso é tudo nos espelhos, não é? Temos um cristal que é cheio de tensão, a pressão, ele liberta um sinal elétrico. Então, nós temos muitos fenómenos, há muitos. Relação entre eles, objetiva, clara, como nós temos com as tais equações que Deus nos ensinou, não existe. Muito obrigada. Está aqui uma questãozinha do Sr. Comandante Helder Machado, que diz, Sr. Professor, tendo em conta a dificuldade da detecção, previsão dos sismos, como é que estamos no aspecto da prevenção em termos de construção do edificado? Bem, eu não sou engenheiro civil, portanto vou falar apenas culturalmente e como cidadão. Eu acho que não estamos bem. Não estamos bem. Estamos bem do ponto de vista das normas. Mas, vocês perdoarem uma expressão que eu gosto de utilizar, que eu acho que define bem o nosso país. O comportamento das sociedades depende de leis e de vergonha. Nós temos muitas leis e pouca vergonha. E, portanto, nós temos realmente normas construtivas que são modernas, são recentes,
e que, se aplicadas, dão efetivamente origem a resultados razoáveis, mas temos níveis de incumprimento que são elevados e níveis de enforcement baixos. Eu acho que pior que isso. Nós temos de oscilar entre a perspectiva maximalista, que é vamos gastar 50 milhões de euros a fazer toda a construção novo, que não é possível, mas também não fazemos medidas que estão ao nosso alcance financeiro. Por exemplo, todos os prédios que têm áreas vazadas, nos níveis de baixo, que foi muito nos anos 70 e 80, deviam ser intervencionados, porque esses sim têm grandes condições para um sismo mesmo de magnitude moderada, tem um efeito dramático sobre as pessoas. Nós somos bem país, nós não temos ninguém. A mata-se dos 6 meses filhos. Porque as pessoas é que matam as pessoas. Portanto, na verdade, o que se passa aqui é que nós faltamos proporção. Faltamos proporção, possamos saber, podemos fazer intervenções pontuais. É verdade que há discussão agora no hospital, todos os centros de Lisboa, se ele não está isolado. O isolamento sísmico é uma técnica razoavelmente recente, que é muito eficiente. É que permite saber que as grandes pedras japonesas, que o sismo novo não caem. É porque eles estão isolados do sol, não estão presos. E na verdade, eu não percebo as coisas, sei que está na administração pública que eu tive 11 anos, é tremendamente difícil. E que as leis são incumpridas. E que cada vez que se faz uma lei para simplificar, a regra normalmente complica. E sempre que se diz que vamos fazer um sistema mais ágil, ficamos pior. Quando se diz vamos fazer por informática, meu Deus, aumenta o renome. Portanto, nós temos falta de bom senso. Bom senso que nos levar a fazer prioritariamente aquilo que nós sabemos fazer, mínimo de riscos em muitas zonas, e tentar fazer a avaliação de construção já existente da sua qualidade. Agora, é verdade que isso altera o volume das coisas e é sempre muito complexo, porque não sendo possível fazer uma experiência de laboratório de grande edifício, pôr na mesa do boneco e calcular como é que ele vai reagir, isso não é possível. Todos os outros métodos até agora não se têm mostrado muito eficientes. Mas a verdade é que nós temos mesmo que fazer mais qualquer coisa. Eu diria, pelo menos, identificar as situações piores e combatá-las. Pensem que não é uma coisa de um sismo grande, às vezes é mais importante o facto das ruas ficarem ocupadas com debris do que propriamente o edifício em si. Os carros não passam, as ambulâncias não passam e ficamos completamente bloqueados. Agora, se viram o que aconteceu na Marrakech, Marrakech é um sismo de Marrakech, e nós estamos em Marrakech. Nós tínhamos que ter estas aldeias de Lápis que ficaram completamente destruídas. Eu digo isto com à vontade, porque temos um colega da Universidade de Évora, que trabalha muito em Covos, nas aldeias de Lápis, a fazer geologia, que é o Rui Dias, e que conheceu aquilo pessoalmente e que é uma devastação enorme. E, portanto, nós podemos fazer mais coisas normais, com valores normais, em sítios de risco muito elevado. E se o fizermos, eu garanto-vos que o efeito é possível. Agora, compreendam que todas as câmaras municipais têm enormes dificuldades em publicar cartas de risco, sabem que isso altera o valor dos imóveis, que as companhias de seguros só estão à espera disso para poder reduzir as suas obrigações, e que, na verdade, sempre que há um grande sismo, há uma companhia de seguros que sofre bastante com isso, porque é um fenómeno inesperado que leva a grandes pagamentos da parte deles. Portanto, se há quem esteja interessado em saber isso, são as companhias de seguros, obviamente. Porque nós, como cidadãos, eu acho que era muito importante perceber-se que, por vezes, o investimento centrado nas zonas de maior risco tem eficiência. Isto é verdade nos filhos, é verdade nas cheias, é verdade em muitas situações. Muitas vezes isso é mais impactante do que investimentos faraónicos em sistemas fantásticos que resolvem todos os problemas, porque só há um sistema que resolve todos os problemas. Isso existe, mas chama-se morte. E há quem não goste. Mas esse realmente resolve todos os problemas. Excetuando a morte, não há nenhum sistema que resolve todos os problemas. E muitas vezes nós temos situações pontuais que causam mais impacto do que situações, digamos, sistémicas. Bem, muito obrigada, professor. Antes de passarmos aos comentários finais aqui com o professor Fernando Sousa, só mais uma última questão. A doutora Mafalda Vicente, dos Açores, gostava de ouvir o professor acerca de como se deve assinalar o risco sísmico nos planos municipais de ordenamento do território numa ilha dos Açores, neste caso São Miguel.
pessoal, se eu soubesse isso, tivesse uma solução. No caso, vou falar uma coisa, os Açores têm uma noção muito peculiar, que gostava também de vos mostrar. Penso muito bem, trabalhei lá até 2010 e muitos anos. Sou uma geologia vulcânica. Digo que não é como a geologia sedimentar que a gente aqui tem, bem comportadinha. É uma geologia muito mais heterogénea, que pode sofrer variações muito rápidas e tem um sistema vulcânico e um sistema sísmico ao mesmo tempo. Ao fazer-se a sua qualificação, nós podemos ter vários tipos de aproximações. Uma é perceber que uma parte importante do risco tem a ver com os efeitos de amplificação. Ou seja, tem a ver com os primeiros 30 metros do terreno. Será, por exemplo, são termos sempre piores do que as zonas consolidadas. Só que, no caso dos Açores, eu diria que nada é muito, muito consolidado. Claro que os geólogos sabem distinguir, e a equipa da Universidade dos Açores tem lá muitos geólogos competentes, sabem distinguir o que é uma região e uma formação geológica que é mais competente do que é muito grande. Em termos da localização das chamadas falhas geológicas, já o sistema mais complicado. Primeiro porque, devido ao facto de estamos de ponto quente, a identificação de falhas objetivas não é fácil e provavelmente, se calhar, nem é possível. E, portanto, o ideal para os Açores é ser aquilo que eu digo que não se deve ser, maximalista, que é realmente proteger praticamente tudo. Dar muita atenção a questão dos efeitos especiais, que eu diria que são aqueles que vão exatamente condicionar a reação das condições e, portanto, onde os perigos estão adicionais. Mas eu diria que nos Açores, em São Miguel em particular, tudo é perigoso. Se vocês reparem, os Açores são a única ilha dos Açores que tem 7 cidades na placa africana e tem no Nordeste, na placa do Oceano. Todas as outras ilhas ou estão numa placa ou estão numa ilha. São Miguel está a cavalo dos dois platos. São Miguel estica milímetros por ano. Portanto, é o chamado viver com risco. E o viver com risco é realmente difícil porque os fenómenos vulcânicos não têm uma lógica exponencial para fenómenos sísmicos. Portanto, eu diria, pode-se fazer uma avaliação baseada em bom senso, ou seja, opiniões de especialistas. Eu diria que o mais que é muito importante vermos o comportamento das formações mais superficiais no impacto que tem nos construtores. Obrigada, professor. Antes de passarmos ao professor Fernando Sousa, eu gostaria também de dar a palavra ao Sr. Professor Manuel. Eu gostava de tornar a palavra era interessantíssimo e ver aquilo que é meu professor académico da ciência que deu aqui em Coimbra, mas também acreditei que ligar à porta da os Açores realmente é especial, mas a pergunta é esta: é possível ver se há casos mais perigosos? E também uma pequena pergunta que é semelhança a responder: o que é que pode fazer em termos de planeamento do território? Não adianta muito, porque aparece em qualquer parte, não é? Então, no fundo, é a questão da construção, não é? Se pode fazer, só isso, o que é que se pode fazer? E a última nota, que sim, para ser breve, que já tenho dito a descrição, é como o diga, falou várias vezes em inteligência artificial, hoje em dia está na hora. Mas eu fico sempre a dizer, eu repito mais uma vez, porque é outra coisa que eu quero dizer. Estuda-se muito a inteligência artificial e não a inteligência real. Também é visto, durante séculos ou milénios ou. Mas eu estou mais preocupado com outra coisa, é estudar a estupidez real. Que às vezes é visto e convém estudar para afastar. Portanto, toda a gente jogou a inteligência artificial, mas era bom estudar e admirar a inteligência real, que existe aqui. Pessoas que ficam mais por exemplo, mas além de estudar a estupidez real, era muito importante, sinceramente, é pessoal. Os outros políticos não são existentes. Normalmente foi o outro pelo caso. Também há um gosto de ter cá o professor Manuel Porto, que foi presidente desta casa, e que é um dos fundadores desta casa. Também é um gosto tê-lo aqui Assim, nada, nem de não. sim, sim. Só o pessoal não convém não fazer vídeo, e depois o pessoal não fazer vídeo. É grande sorte mesmo. Na tarde, também passada. Eu não esquecerei. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, não sou da área e quero dizer que eu sou de história e quero dizer é que me fartei de aprender hoje. E fartei de aprender e fiquei absolutamente presa ao discurso e é esta, eu poderia dizer que seria uma oração sapiência que tivemos aqui e vivo porque eu senti. E agradeço muito a participação do professor Miguel Miranda e que fiquei a considerá-lo, já o conhecia mais da televisão e, portanto, destes meios mediáticos,
mas fiquei a achá-lo, para além de cientista, é um cientista humanista. Isso para mim é uma coisa, pelo menos eu retive das suas palavras essa vertente humanista e essa vertente de nos fazer refletir sobre situações que são extremamente importantes e também simpatizei muito com o facto de ter questionado esta questão da inteligência artificial. Eu sou o mais possível adepta da inteligência emocional. E essa inteligência emocional que muitas vezes provoca cismos emocionais que nós temos, mas que podem ajudar. A inteligência emocional, acho que é de facto aquela que pode ajudar a mudar o mundo muito mais no sentido positivo, no sentido empático e de colaboração e não de competição. Essa sim pode ajudar. Eu sou muito grata, era só isto que eu queria dizer. Obrigada. Eu vou desenvolver o assunto assim. E vou chamar a Porto, para não buscar. Eu tive a sorte, ao estar ao lado dele, de saber, de conhecer há pouco tempo uma colega que é historiadora do meio. Historiadora do meio, ou seja, que vai para os arquivos, desenterra os arquivos, lê os documentos e vai identificar fenómenos que têm a ver com risco, no caso, eram costeiros, litorais, passados. E fiquei completamente abismado com a quantidade de informação que é possível recolher a partir dos arquivos que estão distribuídos. Os arquivos das câmaras municipais, em particular, estão muito pouco estudados. E aqui, lá em Coimbra, vocês não têm o problema dos cimos não é realmente muito importante, é mais da Figueira de Foz, por causa de ser perto do mar. Mas vocês aqui têm cheias, têm fenómenos que nós até conhecemos pouco. Por exemplo, o fenómeno que ela trabalhava, uma pessoa que recebeu uma bolsa do European Research Council, é sobre dunas e sobre as dunas que se movem e que destroem poços inteiros. E há casos históricos que estão perdidos na memória. Portanto, é a historiadora que reveja a nossa memória, reative-a. Nós ou pensamos que sabemos tudo do passado, mas é falso. Nós confundimos os registros que temos documentais com a totalidade da informação. E cada vez que se encontra mais um papel, e mais uma nota, e mais um quadro, e mais um poema, e eles falam, lembre-se que uma parte dos estudos do período frio medieval foi a partir de quadros ingleses. Portanto, nós precisamos de tudo, precisamos de ver como é que o ambiente se modificou. E a modificação do ambiente está expressa pela humanidade de muitas maneiras. Não é apenas, aliás, devo dizer uma coisa que eu tenho repetido algumas vezes quando falo um bocadinho da mudança do ambiente. A mudança do clima é a mudança da paisagem. As pessoas já puseram isso na cabeça. A paisagem é o clima materializado. No ciclo anual, no ciclo diário. A mudança do clima não é mais 0,1 grau e menos 10% de umidade. Isso é para físicos como eu, são pessoas limitadas. A mudança do clima é você não conseguir produzir batatas e produzir cebolas. Isso é que nos dá o clima integrado, o clima real. Então, é como se fosse a emoção da Terra. Não é? E, portanto, é muito importante nós fazermos essas ligações das humanidades e das ciências, porque só ela é que nos dá uma visão mais integrada. Eu não digo isto de forma poética, digo isto de forma científica, porque a memória é culta. A inteligência artificial terá o seu papel. Por exemplo, existem registros sismológicos de Coimbra desde há muito tempo, que é desde o primeiro sismómetro que foi instalado depois do século XX. Se eu não me lembro bem, mas posso estar a falhar. Não seria interessante voltar a esses registros todos e usar a inteligência artificial para classificar tudo? Se ao mesmo tempo a gente tivesse alguém que fosse ver os documentos escritos e não escritos, e as histórias e as fábulas e as tradições orais, e fôssemos capazes de pôr tudo num pacote e percebermos então o que é que realmente éramos nós, porque nós somos um bocadinho a nossa memória. É? E mesmo nos tempos em que a gente era a cumprir as ordens da sistema do PAPS, mesmo nessa altura, a nossa memória vai prevalecer porque é isso que nos permite progredir. Pois éramos capazes de.
E agradeço as duas palavras, desde já que me costumo, mas Não foram. Vamos então aqui só os comentários do professor Fernando Sousa. Obrigado. Tive um privilégio, como todos vocês, de estar presente nesta aula, que foi uma aula, efetivamente, e agora se calhar tenha tarefa menos indesejável por resumir, porque foi tanta informação. E eu já tinha visto, inclusive, a aula de evolução do professor, e já tinha escrito quase um livro, só com as notas que tinha tirado. Eu escrevi outra vez um bocadinho assim, eu vou tentar resumir muito rapidamente, mas já agora foi para recomendar que eu não vi a aula de evolução. Também a ver, que é muito interessante, é um tema semelhante, mas não bate aqui nos mesmos tempos, na mesma informação cuidada, mas basicamente, e muito resumidamente, é bom saber também que para já temos uma rede sismológica moderna em Portugal, conhecimento também. É importante manter aqui, não só a nível internacional, e depois todas as organizações que depois oferecem algum tipo de conhecimento a nível global são importantes, mas é bom saber que nós internamente também estamos preparados, pelo menos a um nível já moderno e completo para reagir a estas catástrofes. Obviamente, sabemos que o investimento é baseado normalmente nas catástrofes em si, né? Grandes sismos que levam a grande investimento, tem estado a mudar, e ainda bem. E temos visto agora estar novas portas abertas com machine learning e IA, conhecendo, obviamente, como foi referido, as limitações que têm, que têm muitos dados, os modelos de conhecimento das pessoas que estão a implementar os modelos, não é só simplesmente chegar aqui e escolher um software e pôr a correr em cima da quantidade de dados, isso não funciona. Mas temos agora cada vez mais dados, temos cabos de fibra óptica, temos cabos inteligentes, tudo isto, precisamente, nós estamos a vir para detecção da visão de sinais, tudo isto pode ser utilizado de uma forma cada vez mais inteligente, de uma forma útil para chegarmos ao objetivo final, que é a previsão precoce, que foi falado aqui também, muito mais perto do final, mas que é o grande objetivo na detecção das catástrofes. E tentar ao mesmo tempo, lá está, à medida que temos mais informação e temos mais preocupação, não levar-nos ao que se chama uma information overload, sobrecarga de informação. Mas a informação também leva às vezes à inação, e nós queremos é ter informação suficiente para tomar as ações baseadas em risco e conhecimento das pessoas que estão com o professor e dos nossos técnicos e todos os especialistas públicos de Portugal e pelo mundo, e sermos, e gostei muito da expressão, sermos inteligentemente pagos na aplicação de todo este conhecimento para evitar catástrofes futuras e tentar, obviamente, a tempo que estes sismos não possam acontecer. Portanto, agradecer novamente ao professor João Miranda. Agora passo-lhe a palavra para uma última palavra. eu agradeço a todos a vossa paciência. É sempre um privilégio estar aqui em Coimbra, não tenho vários colegas que me devem imaginar na Faculdade de Ciência e Tecnologia, com quem, alguns quais com quem eu trabalho, agora já menos, mas sempre trabalhei durante muito tempo, e pronto, e mais nada, eu penso que tentemos dar uma espécie de balanço da situação atual, despretensioso, mas para vos dar uma ideia do câmbio que está a acontecer, que é muito, e para terem um bocadinho a consciência de que os próximos anos vão andar a uma velocidade estonteante do ponto de vista da nossa relação com os riscos naturais. Porque a quantidade de informação vai subir muito e não é a nossa, e a capacidade dos sistemas de inteligência artificial para recolher essa informação vai aumentar muito. E não se esqueçam, andando de avião, o avião anda muito quietinho, porque há muito programa de computador que está por trás dele e que está a irritar. Se fosse apenas por inteligência do piloto, andando pelos balões desde o princípio até ao fim do voo. E isso vai acontecer em níveis crescimento. Nós vamos ter a nossa vida suavizada pela capacidade de processamento rápido de informação e, respondendo aqui à minha querida amiga, vamos ter que encontrar aí emoções. Obrigado. Eu não terminaria da melhor forma. Muito obrigada, Sr. Professor, por dar respostas a grandes questões atuais sobre a investigação dos sismos. É sempre bem-vindo a esta casa, a Coimbra.
Agradeço a quem esteve aí em casa a assistir à conferência, também aos presentes. Encontramos-nos daqui a um mês para mais uma conferência com outro grande especialista. Muito obrigada, Sr. Professor, mais uma vez. Boa noite.